Ó Senhor Jesus. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Amados, graças ao Senhor, mais uma oportunidade, né? O Senhor está nos dando nessa noite de sermos aperfeiçoados através da palavra, uma palavra para nos dar vida, nos dar direção. E o Senhor tem falado muito sobre o nosso lar, né? Sobre a nossa casa, o nosso casamento, sobre as nossas famílias e também sobre a igreja. Porque o Senhor está falando muito sobre esses dois itens, porque eles estão ligados um ao outro. Não há igreja se não há uma família edificada, né? E também não é edificação da igreja se não tem uma família edificada. Foi falado para nós a semana passada sobre isso e continua falando essa semana. Essa semana é a semana 1 do alimento diário, né? Onde o tema é casamento, um princípio para a edificação da igreja. Gostaria que os irmãos repetissem comigo. Casamento, um princípio para a edificação da igreja. Vamos ler Mateus capítulo 19, versículos de 4 a 6. Senhor Jesus, invocando o nome do Senhor, amém? Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 19, versículos de 4 a 6. Ó Senhor Jesus, amém? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. Ó Senhor Jesus, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. Irmãos, é uma palavra muito profunda e muito rica para nós. É uma palavra que nós temos que valorizar muito, porque essa palavra, irmãos, tem vindo para nós, não foi por acaso, né? Ela tem vindo para nós porque o Senhor sabe que as famílias da vida da igreja precisam ser edificadas, né? E também a sua igreja. Então, o Senhor continua falando para nós sobre o casamento. É algo que vem de Deus, é algo que é feito por Deus, né? Então, nós precisamos ter clareza disso. O meu casamento é do Senhor e para o Senhor. Nosso casamento não pode ser para o mundo, não pode ser para as coisas do mundo. Nosso casamento tem que ser para o Senhor, para o reino. Estabelecer o reino dele nessa terra, ele vai precisar de famílias. Famílias que o servem com todo temor e tremor. Famílias que andam debaixo da sua luz, da sua vontade, do teu querer, do seu desejo. Não é uma família que vai viver em si mesmo. É uma família que vive debaixo das mãos do Senhor, conduzidos e governados pelo Senhor. Essa é a família que o Senhor quer nessa terra, amém? Por isso, nessa noite, o Senhor está falando mais uma vez para nós sobre o casamento. É algo abençoado por Deus, é algo que foi Deus que o fez, que foi Deus que o criou. Vimos no início da criação o primeiro casal, Adão e Eva. O Senhor fez ali aquele jardim do Éden. Éden significa prazer, um lugar de prazer, de satisfação. E ali colocou aquele casal. O primeiro casal constituído por Deus. E aquele casal vivia ali muito felizes, né? Alegres. Ó Senhor Jesus, sabe por quê, irmãos? Em primeiro lugar, eles tinham simplicidade em si. É uma coisa que nós não podemos perder, é a simplicidade. E se não temos, vamos pedir ao Senhor. Senhor, me dá simplicidade. Dá simplicidade para o meu casamento. A primeira coisa que nos mostrou nessa semana é que aquele casal tinha simplicidade. A segunda coisa, alimentavam das palavras de Deus. Olha só que maravilha.
Ó Senhor Jesus, alimentavam da palavra de Deus. Tinha um jardim com toda sorte de árvores frutíferas para sustentar o físico. Ó Senhor Jesus. E no final da tarde ainda eles tinham um encontro com Deus. Que maravilha, né? Então era um casal felizes, viviam em harmonia, tinha felicidade, tinha união entre si, eram unânimes. Ó Senhor Jesus, essa era a vontade de Deus até hoje, viu, irmãos? Não ficou no passado, não. É a vontade de Deus para os casais de hoje. Amém. Para as famílias de hoje. Ele quer que nós vivemos felizes, unânimes, tendo o mesmo sentimento, sendo unido de alma, cooperando entre si, cooperando com a igreja, cooperando com o reino de Deus para essa terra. Essa é a vontade de Deus. E aquele casal era assim. Por isso eram felizes. Irmãos, a felicidade ela não está em bens materiais. Ela não está nas coisas deste mundo. A felicidade está em Deus, está no Senhor. Você quer ter felicidade? Busque o Senhor. Invoque o nome dEle. Dependa dEle. Vive debaixo das mãos dEle, do cuidado dEle, do governar dEle. Ó Senhor Jesus. Aquele casal era muito feliz, irmãos. Tinha felicidade, havia paz naquele lugar. Senhor Jesus, mas isso durou pouco. Nós sabemos de toda a história. Infelizmente durou pouco. Logo em seguida houve a queda do homem. O pecado entrou na humanidade, entrou primeiro naquele casal. E aí se expandiu para toda a humanidade. Então, irmãos, a partir daí, ó Senhor Jesus, o homem se tornou independente de Deus. O homem passou a viver sobre os seus conceitos, sobre o que ele acha, o que ele pensa, e aí perdeu a bênção de Deus. Infelizmente, quando nós vivemos desta forma, nós perdemos a bênção de Deus. Não pense que nós estamos na vida da igreja, que se for viver dessa forma, nós vamos perder a bênção do Senhor sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento. Então, a partir daquele momento que houve a queda do homem, que o homem entrou em pecado, o Senhor o expulsou do jardim. A palavra deixa bem claro para lá em Gênesis, que eles foram expulsos do jardim. Ou seja, perdeu a comunhão com o Pai, perdeu a comunhão com Deus, já não tinha mais a presença do Senhor, já não tinha mais a alimentação que o jardim dava para eles, a alimentação física, já não tinha mais a palavra do Senhor, foram viver em si mesmos. Hoje ainda eu imagino depois o desespero de Adão e Eva, quando olharam para trás e falou, é o que nós perdemos. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, aí o homem passou a viver em si mesmo. Hoje a humanidade, ela vive sobre os seus conceitos, o que ela acha sobre a sua inteligência humana, sobre o que ela está vendo. Nós vivemos por fé, amém? Nós temos que viver por fé. Olha, viver pelas coisas que nós não vemos, que é muito mais importante do que as que nós vemos. E então esse casal perdeu todo isso que eles tinham de rico ali naquele jardim. E passou a viver em si mesmos. Por isso que hoje, irmãos, infelizmente, isso tenho entrado nas famílias. Né? Esse pecado que veio de lá, hoje, por isso que hoje nas famílias está havendo separações. Né? Os casamentos não estão durando, porque as pessoas deixou Deus de lado, deixou a palavra do Senhor de lado, e essa palavra não supria também a sua alma, que é vazia. A palavra de Deus, ela supre a nossa alma. Adão e Eva tinham tudo ali, a sua alma também era suprida. O seu espírito era vivificado. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, eles tinham tudo. Mas quando perdeu isso aí, ó Senhor Jesus, então, hoje em dia, os casamentos não duram. Por quê? As pessoas acham que elas têm capacidade de fazer alguma coisa para o seu casamento. Outros buscam
especialistas, né, para orientá-lo, que também recebeu para si a sabedoria humana. E aí o que acontece? Não duram. Pode até durar um pouco, mas não vai à frente. Porque não tem o Senhor como uma base, não tem o Senhor como fundamento. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então nós precisamos estar lembrando de que nós temos um Senhor que cuida de nós. Ele está sempre com os braços abertos a nos acolher. Irmão, se no nosso lar está tendo problemas, você tem uma pessoa muito importante que cuida de você. Mesmo que ainda nós não o vemos, Ele está cuidando. E melhor ainda se nós vermos. Amém? Peço ao Senhor para abrir os nossos olhos espirituais, para vermos o quanto o Senhor tem cuidado da nossa casa, o quanto o Senhor tem cuidado da nossa família. E continua cuidando. Mesmo eu vivendo em mim mesmo, Ele continua com a sua mão sobre nós. Mas melhor ainda se eu voltar para Ele. Como será o meu casamento? Vai ser igual aquele casamento do Jardim do Éden, aquele primeiro casal. Cheio de felicidade, cheio de vida, cheio de paz no lar. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, essa palavra veio para nós não é por acaso. O Senhor quer abrir a nossa visão. Ele quer nos mostrar que nós temos que ser dependente dEle. Ainda que a nossa alma, que o nosso velho homem, que o nosso ego queira viver em si, nós temos que levar ele para a cruz. Esse é o caminho. Quando o nosso ego começou a fluir, leva ele para a cruz. Oh, Senhor, quando o velho homem começar a querer agir no nosso lar, leva ele para a cruz. Por que o Senhor precisa tanto das famílias? Porque é através da família que a igreja é edificada. Então, se na minha casa eu tenho o Senhor como centro, eu tenho ali a comunhão com o Senhor todo dia, como Adão e Eva tinham ali no princípio. Quando eu busco a palavra do Senhor como um alimento para mim, a mim, a minha esposa, meus filhos, irmãos, é só bênção. Senhor Jesus. Então, nós precisamos estar nos voltando ao Senhor. Então, a partir da queda do homem, corrompeu todo o ser do homem. Só o espírito que ficou guardado, né? Mas ele ficou amortecido. Porque o corpo e a alma foi danificada. Então, amorteceu o espírito. Nós sabemos que o homem ele é tripartido. Ele tem espírito, alma e corpo. Mas a alma e o corpo foi danificado. E ao danificar isso, o espírito ficou amortecido. Por isso que hoje em dia, mesmo a gente invocando o nome do Senhor, você tem dificuldade de entrar no espírito. Porque a minha vontade, a emoção, o que eu penso, o que eu acho, foi danificado. E quando a alma é danificada, naturalmente vai danificar o corpo, não é assim? Então o Senhor quer restaurar. Ele quer restaurar o homem completamente. Ele quer restaurar os casamentos, amém? Ele quer restaurar as famílias. Ele quer trazer toda aquela felicidade que aquele primeiro casal tinha para cada lar, né, para cada casal. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele conta conosco. Ele conta com cada um de nós. Né, os aqui que ainda não foram casados, que têm planos de casamento. Desde já, esteja pedindo ao Senhor para te dar graça, para te direcionar. Para desde já abençoar a sua esposa, a sua futura esposa. Da mesma forma as irmãs, o seu futuro esposo. Irmãos, quando o Senhor traz uma pessoa que Ele escolheu e separou para você, é diferente. É diferente, porque aí os dois vão viver debaixo das mãos do Senhor. Os dois vão ter o mesmo sentimento, vai ser unido de alma, vai buscar bênçãos na mesma fonte, no mesmo Pai. Ó Senhor Jesus! Então vale a pena esperar, viu? Vale a pena esperar. Os que ainda não foram casados, esperem o Senhor. Ele vai dar à esposa, o marido especial. Da mesma forma, a irmã, né, vai também ter um esposo especial, que vai ser escolhido e separado por Deus. E aí, e nós? Eu, por exemplo, quando eu me casei,
eu estava começando a ter um viver mais próximo do Senhor. A minha esposa, mesmo ela no catolicismo, ela buscava muito ao Senhor, né? E eu era, tipo assim, na minha família, meu pai e minha mãe eram muito temente a Deus, mas eles não tinham costume de ler a palavra, de desfrutar do Senhor. Então eu casei com minha esposa, eu lembro que até no nosso casamento o pastor falou com ela, se ele não batizar e entrar no mesmo caminho que você está, vocês têm que separar. O pastor falou com ela, não pode viver juntos, é jugo desigual. Eu falei, Senhor Jesus. Mas aí, logo em seguida, o Senhor ganhou meu coração, eu batizei e hoje nós estamos aqui servindo ao Senhor. Isso é para nós, para mim é uma alegria, né? Ter na minha casa, eu e a minha esposa e o nosso filho com o mesmo sentimento. Vivendo, sendo unidos de alma, buscando o mesmo Senhor, a mesma fonte. Irmãos, isso é maravilhoso. Então, os casais que ainda não têm essa experiência, pede ao Senhor que Ele vai dar. Se volte ao Senhor. Se volte à fonte inesgotável, à fonte que jorra, né, a toda a água para saciar nossa sede, para nos alimentar. Ele está disposto, irmãos, a hoje, assim como no passado, ter um novo jardim do Éden. Amém? Um novo jardim do Éden na nossa casa. Um lugar de prazer. Você vai ter prazer em ficar na sua casa. Né? Infelizmente, a gente vê casais, eu já ouvi muitos falar, eu não tenho prazer na minha casa. Eu não tenho prazer de ficar na minha casa com minha esposa e meus filhos. Ou vice-versa. Sabe por quê, irmão? Porque o Senhor não está ali. Eles estão vivendo em si mesmo, vivendo na queda, vivendo no velho homem. E aí, Senhor Jesus, aí não há bênção do Senhor. Mas o Senhor está falando para nós nessa noite, que Ele quer cuidar de nós. Ele quer cuidar das nossas famílias. Então, esse homem perdeu tudo aquilo que era bom, né? O Senhor é muito bom para nós. E eles perderam isso, o primeiro casal, Adão e Eva. Oh, Senhor, corrompendo sua mente, perdendo a simplicidade, a pureza devida a Cristo. Ou seja, não estava mais dependendo do Senhor, estava vivendo em si mesmos, né? Vamos ler um versículo que está lá em 2 Coríntios. Senhor Jesus, 2 Coríntios capítulo 11. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Senhor Jesus. Ó Senhor. Amém? Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Oh, Senhor, olha só o que acontece, né? Aqui Paulo estava preocupado ali com as famílias ali na cidade de Corinto, né? Estava preocupado com medo daquelas famílias perderem a simplicidade, ser enganadas pela serpente. Irmãos, a serpente ela continua enganando, viu? Continua enganando. Se a gente não estiver com os olhos espirituais abertos, vigilantes, ela também, até hoje, ela nos engana. Infelizmente, a gente vê muitos casais que foram enganados. E quando nós somos enganados, o que acontece depois? Vem o quê? Morte. Essa morte que eu estou falando aí é a morte espiritual, se é um casal que serve ao Senhor. Não estou falando que nós, por estar na vida da igreja, nós podemos viver dormindo não, viu? Temos que estar atentos. Porque o inimigo, ele fica furioso quando tem um casal, uma família que serve ao Senhor, andando debaixo da vontade de Deus, sendo um com o Senhor nessa terra, então ele fica furioso. Ele fica procurando brechas, né? Infelizmente é assim. E quando nós damos ouvido, igual Eva deu, o ouvido à serpente, ele entra e acaba com os lares. Por isso que nós temos que estar atentos. Nós que somos filhos de Deus, né? Nós que estamos aqui desfrutando da palavra, tem que pedir ao Senhor todo dia, Senhor, abre a minha visão, abre os meus olhos espirituais para eu ver aquilo que não é espiritual, que está na esfera, em outra esfera que não seja a esfera terrena. Nós sabemos que há esfera também malignas, onde o inimigo atua. Ó Senhor Jesus, nós precisamos estar atentos. Então o homem se tornou
independente de Deus, vivendo em seus próprios pensamentos, aqui falou para nós aqui em Corinto, né? Nos próprios caminhos. Ou seja, é alguém totalmente independente de Deus. É alguém que vive, nem lembra de Deus, nem lembra que o Senhor existe. Oh, Senhor Jesus, tornando autônomo, né? O que é uma pessoa autônoma? Que determina as suas próprias normas e condutas. Olha só. Oh, Senhor Jesus, sem imposições de outrem, né? Sem ter impedimento de ninguém, eles vivem em si e acabou. É o que eu acho, o que eu penso, e não aceita conselhos, não aceita nada. Senhor Jesus, que tem o direito de governar segundo suas leis e costumes. Senhor Jesus, isso é uma pessoa autônoma. E mostrou para nós que o homem se tornou assim. Mas, irmãos, o Senhor não quer que nós ficamos nessa situação. Ele quer que nós voltamos ao princípio. Como que era o princípio? O princípio era de felicidade, de desfrute, de paz, de alimentação. O Senhor supria tudo. Hoje é um cansaço danado, né? Nós corremos atrás das coisas. E cansa o físico, cansa a mente. Aí surgem muitas doenças da mente, doenças no corpo, porque o homem, ao sair da presença do Senhor, perdeu todo o suprimento de Deus. E aí começou a correr atrás das coisas. E nós temos que correr, não é? Nós temos que correr. Porque não tem como você viver nesse mundo sem estar envolvido nessa esfera. É complicado, você tem que estar correndo. Eu tenho que suprir a minha casa, não é isso? Mas o Senhor mostra para nós nessa noite que nós temos que depender dEle. Amém? Coloca Ele como centro, irmãos. E você não vai cansar tanto. Porque Ele é o nosso descanso. Amém? Ele está ali para nos suprir. Ele vai nos suprir todas as nossas necessidades. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Você vai trabalhar sim, mas você não vai trabalhar igual você trabalhava. Preocupado. Você vai trabalhar descansando no Senhor. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor. E aí entrou problemas em casamentos, na ida da igreja, né? Porque eu acabei de falar que a família é que edifica a igreja. Se tem problema na família, vai ter problema onde? Na igreja. Vai ser uma igreja problemática, porque as famílias que estão ali têm problemas. Mas se isso é consertado, irmãos, se o Senhor entra na minha casa e conserta essa esfera, quando eu vim para a igreja, vai ser o quê? Vai ser um lugar de paz, de alegria, de satisfação. Oh, Senhor, vai ser algo maravilhoso. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos que estar buscando esse Senhor de todo o nosso coração. Entrando na presença dEle. E por isso que o Senhor Jesus, Ele sempre dá ênfase. Né? Se você for voltar aqui em Mateus 19 que nós lemos, no versículo 4 e versículo 8, Ele sempre vai falar, não era assim no princípio. Ele dá ênfase no princípio, porque Ele quer que nós voltemos ao princípio. Não era assim no princípio? Ele fala para os fariseus, né? Não era assim lá no princípio? Então nós temos, o que é o princípio para nós? O princípio para nós hoje é a palavra. A palavra ela é cheia de princípios. Para toda a minha vida, a palavra do Senhor, ela tem princípios. Não é diferente também para o casal. Tem princípios. Um dos princípios que eu vou citar aqui é o seguinte, que Deus é o cabeça de Cristo. Cristo, o cabeça do homem. E o homem é o cabeça da mulher. Mas não acha que as mães falam, então em casa, agora para vou mudar um negócio. Lá em casa a mulher estava começando a criar o tupete, agora eu vou cortar o tupete dela, porque foi falado na reunião que eu sou o cabeça. E lá em casa o negócio agora vai ser diferente. Irmãos, não é bem assim. A mulher, quando ela foi criada do lado do homem.
Ela foi criada da costela de Adão, não é isso? É uma história que todo mundo conhece, mas não sabe o quanto essa história é importante para nós, nós que temos família. A mulher, ela foi criada do lado, né? Do lado da costela. Ou seja, a mulher, ela não pode estar na frente, mas também não pode estar atrás. Tem que estar juntos. Juntos. Ou seja, o homem, ele não pode achar que ele está na frente e deixar a mulher para trás. Ou vice-versa, a mulher não pode passar para frente e deixar o homem para trás. Eles têm que estar juntos. Então não há motivo para que o marido ache que ele é o machão da casa e comece a maltratar a sua esposa. Não é isso. Eles têm que estar juntos. A palavra acabou de falar para nós aqui em Filipenses, capítulo 2, 1 e 2. Tem que ter. Vamos ler lá, vamos voltar, vamos ler esse versículo de novo. Vamos dar uma desfrutada aqui, que é muito rico. Filipenses capítulo 2, versículos 1 e 2, que o Magno leu para a gente aí. Vamos ler novamente. Senhor Jesus. Olha o que fala nesses dois versículos de Filipenses capítulo 2. Olha o que fala aí, se há. Os irmãos, todo mundo encontrou aí para a gente desfrutar? Ó Senhor Jesus, se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhai o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Olha só o que fala nesse versículo. Isso. Quem é que faz isso, irmãos? É o Senhor. Então, o marido ele não pode achar que ele é o cabeça e pode pisar na esposa. Ou a esposa vai achar que ela pode tudo. Não, há uma linha de princípios, é um princípio. E se quebrar esse princípio, o que vai acontecer? A família não vai receber a bênção. É como cortar esse fio de energia lá fora, cortou lá, pum, vira um breu aqui dentro do salão. Você cortou a fonte que trazia energia. E quando quebra esse princípio, quando fica invertido, quando a mulher quer ser cabeça do homem, ou o homem quer ser cabeça de Cristo, não é assim? Tem hora que quer ser cabeça de Cristo. O Senhor fala, você tem que fazer assim, você fala, não Senhor, não, assim não, acho que assim é melhor. Esse é o homem caído, ele quer ser cabeça de Cristo. Irmãos, quando bagunça essa linha aí, ó Senhor Jesus, não há bênção na família. Infelizmente não há bênção. Aí você fala assim, mas lá em casa eu não posso confiar muito na minha esposa, porque ela é gastona, ela faz isso. Ora por ela. Ora por ela. E o Senhor vai mudar toda a história da sua esposa, viu? Ou vice-versa, quando o marido também é gastão, né? A esposa tem que estar controlando ali, para não deixar ele gastar muito. Ora por ele. O Senhor quer mudar a nossa família, irmãos. Ele quer trazer os princípios para a nossa família. Ele não quer que as famílias percam os princípios, igual estão perdendo. Hoje em dia o filho não dá benção, mas não toma benção mais ao pai. Infelizmente, antigamente, eu lembro, na minha época, aí Miguelzinho um dia falou, pai, aqui você falou na reunião que eu não dou benção ao senhor, eu dou benção ao senhor. Eu falei, amém. Continua dando benção. Pedindo benção, na verdade, não é dando, é pedindo benção. Eu tenho que consertar isso aqui, não é dando, é pedindo. É que quem abençoa é o pai, né? O filho pede a benção, o pai abençoa. Então, essas coisas perderam para a juventude hoje é coisas que não tem mais valor, entendeu? Acabou o valor. Perderam princípios. E o Senhor quer restaurar tudo isso aí, irmãos. Ele quer restaurar todo esse princípio que foi perdido. Por isso que ele fala e dá ênfase nisso aí. Não era assim lá no princípio? Vamos ler lá? Vamos ler só esses dois versículos que estão em Mateus 19, para a gente ficar por dentro. Mateus 19, versículo 4, depois nós vamos lá para o versículo 8. Mateus 19. Ó Senhor Jesus. Mateus 19. Capítulo 19, vamos desfrutar do versículo 4, depois nós vamos para o versículo 8.
Ó Senhor Jesus, no versículo 4 fala assim: então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, o fez homem e mulher? Vamos lá para o 8. Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Não foi assim desde o princípio. O Senhor está sempre voltando ao princípio. Esse princípio aí vem de Deus, irmãos. Nós temos que estar claro disso. Os princípios que a palavra traz vêm do próprio Deus. Então, se eu tenho o Senhor como cabeça sobre a minha casa, sobre a minha vida, eu como esposo do lar, eu tenho o Senhor como cabeça sobre mim, eu vou conseguir encabeçar a minha esposa de uma forma que eu vou tratar ela com misericórdia. Se precisar usar perdão, eu vou conseguir usar o perdão entre nós, com o amor do Senhor, não é o amor humano, é o amor que vem de Deus, porque Ele é o meu cabeça, Ele está me encabeçando. Então, irmão, vai ser uma família totalmente diferente. Vai ser uma família que o Senhor vai olhar assim, vai falar, essa daí eu posso contar com edificação para a minha igreja. Essa daí vai edificar a minha igreja. O Senhor tem que olhar para nós e falar assim, para a nossa família, e falar, essa família vai edificar a minha igreja. Nós temos que ser assim para ter esse sentimento no coração de Deus. Ele conta conosco. Nós sabemos que as famílias foram danificadas, mas Ele está restaurando. Ele está levando essas famílias para o princípio, como era antes, que havia um bom desfrute, havia prazer. Oh Senhor Jesus, vamos estar com os corações, Senhor, irmãos, abertos. Né? Vamos deixar o Senhor trabalhar em nós, vamos negar nós mesmos. Vamos deixar o Senhor, vamos tomar a experiência da cruz. Senhor Jesus. E não acha, irmãos, que cuidar da nossa família só com o sustento é o bastante. Isso não leva a se tornar famílias felizes. Infelizmente, muitos fazem isso. Cuida da família só com alimentação, achando que está fazendo demais. Eu já vi muitos maridos falar, não, você está doido, eu faço, minha casa não falta nada, a que a mulher quer eu dou para ela, entendeu? Mas não é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que nós tratamos a nossa esposa com o amor dele, que seja um lar de paz, de felicidade, alimentação, essas coisas, não é que você não vai também cuidar disso, sim, também pode cuidar dessa parte, mas a melhor parte é levar a minha esposa, os meus filhos, a minha esposa e meus filhos, está debaixo das mãos do Senhor, dos cuidados do Senhor, sendo um com Ele, buscando os princípios. Ó Senhor Jesus. Mas nós temos que mudar o tipo de alimentação, não é suprir com alimento físico, mas com alimento espiritual. Essa é a vontade de Deus para nós, irmãos. Nós que temos famílias, né? Essa palavra também serve para aqueles que, igual eu falei, está pensando em casar, para os jovens da igreja. Né? Também é para vocês. Para todos nós. É para toda a igreja essa palavra. Ó Senhor Jesus. Vamos ler lá Salmos. Salmos 119. Nós vamos ler 4 versículos em Salmos. Aí eu vou falando e a gente vai lendo. Salmo 119. Senhor Jesus. O tempo está indo embora, mas você vai dar graça de passar os pontos. Senhor Jesus. Salmo 119. Senhor Jesus. 119. O primeiro versículo aí é o versículo 25. Amém? A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Agora o próximo versículo 28.
de tristeza, verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. O que está fortalecendo aí? A palavra. Versículo 50. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. A palavra novamente. 81. Versículo 81. Desfalece minha alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Irmãos, é a palavra do Senhor que vai mudar a nossa família, amém? É a palavra do Senhor que vai nos levar ao princípio. Oh Senhor Jesus, então, aqui não adianta você chegar e encher sua casa de alimentação e achar que está tudo bem. Não, só isso aí não basta. O Senhor tem algo melhor e bem melhor do que isso. Que isso aí passa. Você alimenta hoje, amanhã você está com fome de novo, não é isso? Mas a palavra do Senhor ela é o quê? Eterna. Amém? Vamos lá ler Mateus 4. Mateus capítulo 4, versículo 4. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Senhor Jesus. Olha o que o Senhor respondeu aqui. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha só. Aí você acha que só encher sua casa de comida vai resolver o problema. Mas aqui o Senhor Jesus deixa bem claro, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de quem? De Deus. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos a isso. Por isso nós temos que estar buscando o Senhor, porque você vai ver todas essas coisas. Você vai ver tanto a necessidade física como a necessidade espiritual. Vai ser um esposo completo, né? Ó Senhor Jesus, que a esposa fala assim, esse homem foi o Senhor que me deu, não é isso? Esse aí veio de Deus, porque é um marido completo, né? Mas isso, irmãos, isso não está na sabedoria humana, isso não está no homem natural. Isso está no homem que vive na simplicidade, esvaziando, humilhando na presença do Senhor. Aí vai se tornar um marido dessa forma. Da mesma forma a esposa. Essa esposa é uma esposa que desfruta do Senhor, que se humilha na presença do Deus, se derrama aos pés do Senhor. Ela vai ser uma esposa que vai suprir toda a sua casa, né? Toda a necessidade do seu marido, dos seus filhos, né? Então vai ser algo maravilhoso, mas nós temos que estar debaixo do encabeçado do Senhor. Quando sai dessa linha de princípios aí que eu falei, ó Senhor Jesus, é só coisas ruins acontecendo. Infelizmente, as pessoas que não têm o Senhor não conhecem isso que o Senhor nos deu. Amém? O Senhor tem nos dado essa palavra, tem mostrado para nós que nós precisamos estar atentos a essas coisas. Então, Ele já está nos vacinando, viu? Se minha casa hoje está feliz, está tudo bem, o Senhor também já está vacinando, porque Ele sabe que o inimigo ele fica furioso com isso. Então, Ele já está nos dando uma vacina. Quando o inimigo vier, você já está atento. Você já está com os olhos espirituais abertos, vigilante, guardando o seu lar. Aí ele não vai ter espaço. Ó Senhor Jesus. Por isso que é importante, de suma importância, desfrutar da palavra do Senhor. Viver debaixo do governar de Deus, né? Ó Senhor Jesus. Irmãos, uma família, quando uma família, ela é uma família que tem unidade entre si, entre os cônjuges, tem paz, tem alegria, ela se torna uma vitrine. Por que uma vitrine? Porque as pessoas olham e falam, nossa, que casal unido, né? Que coisa linda. Oh, Senhor Jesus, eu queria que minha casa fosse assim, não é isso? Lá em casa eu não tenho isso. Olha que coisa maravilhosa, que casal bonito. Né? Como eles vivem unidos, né? Aí se torna uma vitrine. Oh, Senhor Jesus. E quando isso acontece, irmãos, vivendo essa unidade,
torna claro que a igreja naquela cidade vai se tornar vitoriosa. Porque está havendo naquele lar uma edificação. Então, futuramente, a igreja vai ser vitoriosa. Irmãos, isso é de suma importância para nós. Vamos buscar unidade. Se tem dificuldade, coloca aos pés do Senhor, porque Ele vai nos dar condições. Né? Nós temos que ser aqueles que se humilham, que nega a nós mesmos. Senão o Senhor Ele não vai achar caminho em nós. Temos que voltar para a simplicidade, que é a simplicidade que tinha lá no princípio. Nós temos que estar pedindo essa simplicidade. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Igual eu falei, para a gente obter tudo isso, irmãos, você ter sucesso na vida espiritual, ter sucesso na vida profissional, na vida conjugal, nós precisamos da experiência da cruz. Oh, Senhor, o Senhor tem falado, se o velho homem começar a agir, leva ele para a cruz. Então, o Senhor quer trabalhar em nós isso, né? E eu gostaria de ler uma experiência de Paulo, que está lá em Gálatas. Amém? Gálatas capítulo 2. Ó Senhor Jesus. Gálatas capítulo 2, versículos 19, do 19 até o 20. Senhor Jesus. Olha o que Paulo fala aí. O dia que nós estivermos vivendo dessa forma, não vai haver mais problemas no nosso meio. Nem na nossa casa, nem na nossa família, nem na igreja. Amém? Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo fala o que? Que ele está crucificado com Cristo. Ele pegou o velho homem dele e levou para a cruz, crucificou junto com Cristo. Aí o que vai haver na nossa casa? Muita paz. Vai haver uma esfera totalmente celestial. As pessoas vão querer estar no nosso lar. As pessoas vão querer estar do nosso lado, porque é um casal que expressa o Senhor. Isso é maravilhoso, não é? Aqui Paulo fala da experiência, como que ele fez. Quem era Paulo, gente? O homem tinha muito conhecimento, era cheio de sabedoria humana, mas se esvaziou de tudo isso, levou isso tudo para a cruz, até seu velho homem, para viver para quem? Para Cristo. Então nós precisamos, eu, a minha esposa, meu filho, nós temos que ter essas experiências da cruz. Né? Da mesma forma os irmãos, cada um de nós precisamos ter essa experiência, levar para a cruz. O velho homem começou a impor, vem cá, vou te levar para a cruz. Eu tenho um lugar ali apropriado para você, leve ele para a cruz. Senhor Jesus. Aí você fala assim, mas muitas vezes eu tenho razão. Você sabe quem quer ter razão, né, numa discussão, é o velho homem. Você tem que estar claro que não é você, é o velho homem que está querendo ter razão. Ah, mas eu estou certo, é ele que está errado. Não é assim que acontece? Quando a gente vai viver esses problemas de família, então fica até difícil você querer ajudar, você vai conversar, um fala, não, é ele, o outro fala, não, é ele. Aí você fica no meio, sem saber qual dos dois está certo. É ele ou ele? Aí você fala, tem que levar os dois para a cruz, que aí conserta isso. Aí quando os dois vão para a cruz, aí, ó Senhor Jesus, a bênção. Aí o Senhor fala, agora sim, eles morreram, agora tem ressurreição, tem nova vida, agora vai ser uma nova família em mim. Isso é maravilhoso, irmãos. Tem que levar para a cruz. O caminho é a cruz. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nós sabemos, irmãos, que as experiências que a gente teve, né, quando a gente conheceu o nosso cônjuge, foi algo maravilhoso, não foi? Amor à primeira vista, né, ali o coração queimando, né, ali você
doido para unir aquela pessoa, não era isso? No início, aquela coisa maravilhosa, é um clima muito bom, não é isso? Mas nós sabemos que esse clima, sem o Senhor, vai durar pouco. O vinho vai ficar velho. Não é isso? Ali é aquela experiência do Senhor ali no primeiro casamento. Vai ter que trocar esse vinho aí, né? Aí já passa, antes era, tem tanto nomes carinhosos que o esposo chama a esposa. Aí depois, mas você está feio demais. Aí começa. Ou seja, aquela paixão que havia, né? Aquela vontade de estar perto, aquilo tudo vai acabando. Não é isso? Porque o Senhor não está ali para mudar aquela situação. Mas quando o Senhor é o centro, irmãos, por isso que eu falei no início, eu falei aqui atrás, que quando o Senhor escolhe, quando o Senhor separa um casal, homem e mulher para ficar juntos, fica junto até a volta do Senhor. Porque foi Ele que separou, foi Ele que escolheu. O que acontece nesse casal quando o Senhor separa, quando o Senhor tem o Senhor como centro? Vai haver o amor dEle. Não vai ser o amor natural. Não vai ser aquela paixão. Vai ter ali o amor do Senhor. E quando tem o amor do Senhor no homem e na mulher, ó Senhor Jesus, é algo maravilhoso. Aí vai ser vinho novo todo dia. Amém? Não foi assim ali quando o Senhor teve que colocou um vinho novo, quando o pessoal provou, falou, nossa, esse vinho está mais gostoso do que aquele. Não é isso? O vinho acabou, a multiplicação. Então, o Senhor Ele quer colocar vinho novo nos casamentos. Esse vinho novo, irmão, vai voltar ao princípio. Ele quer que a palavra seja a nossa vida, seja o nosso viver. Ó Senhor Jesus! Eu gostaria de ler uma passagem dos irmãos que está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 4. Eu confesso aos irmãos que eu estava desfrutando da palavra e ali, passando as folhas da Bíblia, o Senhor me colocou nessa passagem. Eu falei, mas por que o Senhor está me colocando aqui? Eu comecei a ler, eu falei, amém, eu vou continuar lendo. E aqui eu vou mostrar os versículos que o Senhor me deu dentro dessa palavra, que eu achei muito rico. Evangelho de João, capítulo 4. A gente, quando está desfrutando, irmãos, do alimento diário, para compartilhar a palavra aqui com os irmãos, a gente depende do Senhor. Porque nós sabemos que em nós não temos nada para oferecer para a igreja. Né? O Senhor tem nos dado graça, né? E a gente tem invocado o nome do Senhor. Senhor, coloca na minha boca aquilo que vem do Senhor. Não deixe que eu fale nada de mim mesmo, amém? Isso tem que ser a nossa oração, irmãos. Não só quem fala a palavra aqui, mas todos nós que desfrutam da palavra. Tem que estar pedindo ao Senhor, fala para mim. É o Senhor que tem que ser o conteúdo aqui, né? Vamos ler o versículo aí no Evangelho de João, capítulo 4. Vamos começar aí no versículo 13. Essa aqui é a história, né, da mulher de Samaria, né? É uma história assim conhecida, mas muito profunda, né? Vamos ler aí. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Aí o 17. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido. O 18. Porque 5 maridos já tiveste, e esse agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. O que eu quero mostrar para os irmãos aqui? Eu falei aqui anteriormente que quando a família não tem o Senhor como base, como centro, vai acontecer isso aqui. Essa mulher aqui teve vários maridos. Aconteceu vários casamentos, né? Irmãos, e vai continuar acontecendo se a pessoa não ter um arrependimento e se humilhar e se voltar ao Senhor e procurar uma pessoa que o Senhor escolheu para ela. Você vai continuar errando, né? E vai errando. Assim foi essa mulher. Mas tem um versículo aqui interessante, aqui no 16,
que Jesus disse assim: vai, chama teu marido e vem cá. Ele queria que não só a mulher bebesse da água, ele queria que o marido também bebesse. Ele quer que esposo, né, homem e mulher, esposo e esposa bebam da mesma água. E essa água que ele fala aqui é ele próprio, amém? É o próprio Senhor. Quem beber de mim, nunca mais terá sede. Irmãos, quando nós não alimentamos do Senhor da forma adequada, quando nós não bebemos dessa água, a sede vem constantemente. Diariamente você vai estar com sede. E aí você começa a buscar as coisas que não são de Deus, coisas que estão aí no mundo. Infelizmente é assim, porque você não está saciado. Mas quando você vai a essa fonte, que é o próprio Senhor, e bebe dessa água, você é saciado, né? Aí quando o casal vai e bebe dessa fonte, ó Senhor Jesus, é saciados. Todos ficam supridos. Então, precisamos ser esses que vai até essa fonte. Ó Senhor Jesus. E aqui, infelizmente, a mulher não tinha marido, né? Mas o Senhor falou, vai lá e busca teu marido. Então, quando eu na minha casa, eu for beber dessa fonte, eu tenho que chamar minha esposa, né? Tenho que chamar minha esposa, meu filho, vamos tomar aqui da água da vida. Amém? Irmãos, nós temos, na nossa casa, nós temos que realmente desfrutar do Senhor. Ser aqueles que desfrutam da palavra. Busca no Senhor o nosso alimento, amém? Da mesma forma, os jovens, né? Os casamentos recentes, né? Jovens casais aí, também que tem que aproveitar esse momento que o Senhor está nos dando essas palavras e alimentar dessa palavra. Temos que estar alimentando. Além de apaixonado entre si, também tem que se apaixonar pela palavra do Senhor, apaixonar pelo Senhor. Porque vai ser casais futuramente, irmãos, que vão edificar a igreja. Amém? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mostrou para nós que o casamento é uma miniatura da vida da igreja. Eu achei isso muito interessante, né? Miniatura, irmãos. Não sei se vocês manjavam aqui as miniaturas de carrinho, né? Tem as miniaturas que é tão detalhada, é tão perfeita, que parece realmente um carro pequeno, né? Só falta um motor ali para funcionar, e tem uns que tem, né? Um motorzinho para funcionar. É algo tão perfeito. Esse dia mais Miguel estava olhando na internet, não foi, Miguel? Vendo as miniaturas dos carros, ele gosta muito de carro, a gente vê nas miniaturas, eu falei, gente, que coisa, aquela coisa bem perfeita. Ou seja, o Senhor já olha para as famílias e já vê em nós, em cada casal, a igreja, irmãos. Porém, ela não está na dimensão que é a igreja. Ela está num tamanho menor, que é a miniatura. Mas depois que essa miniatura se torna, né, grande, entra para a igreja e começa a edificar o corpo do Senhor, ela se torna a igreja. É a miniatura, parece com a igreja. Por isso que Paulo fala, eu falo de casamento, né? Mas logo em seguida eu me refiro à igreja. Cristo e a igreja. É porque parecem, eles são idênticos. Olha só que importante, que coisa maravilhosa. O Senhor olha para a nossa casa e vê, para mim, eu e a esposa, meu filho, todos nós aqui, nossas famílias, Ele olha e vê a miniatura da igreja. Oh, Senhor Jesus, isso é maravilhoso. Então, essa palavra veio para nós essa semana para nos alegrar, para não deixar ficar tristes com os problemas que têm acontecido no nosso meio, com os problemas que têm vindo sobre a nossa família. Não é para ficar triste, irmãos. Nós temos que estar debaixo das mãos do Senhor. Tem que lembrar, a minha família é a miniatura da igreja. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Aí o que acontece? Por que a miniatura? Porque na nossa família nós temos que ter compaixão um do outro, né? Eu e minha esposa, a gente tem que ter compaixão um do outro. Tem que ter empatia entre nós. Oh, Senhor Jesus. Tem que ter bondade. Tem que ter humildade. E quem dá isso, irmãos?
São frutos de que isso aí? São frutos do amor de Deus. Por isso que a família é vista como, o Senhor olha, vê a miniatura. Porque dentro da nossa casa tem que ter isso. Nós tem que ter isso entre nós. Ó Senhor, vamos ler Colossenses? Já está terminando. Ó Senhor Jesus, vamos ler Colossenses, capítulo 3. Senhor Jesus. Colossenses, capítulo 3, versículos 12 e 13. Vamos ler 12, 13, 14 e 15, para a gente fechar aí. Senhor Jesus. Filipenses capítulo 3, começando aí no versículo 12. Colossenses quer dizer. Filipenses, Colossenses. Ó Senhor Jesus. Colossenses. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Aí, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão e em vosso coração. Olha só. Olha, aqui já mostrou o que nós devemos fazer, ter na nossa casa. Foi o que aqui? Olha aí no último aí, versículo aí. Com hinos, com salmos, louvando a Deus, com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O Senhor realmente quer abençoar a nossa casa, irmãos. E aqui mostrou o que tem que ter entre nós, né? Muita coisa aqui o Senhor mostrou para nós. Mas nós temos que estar em quem? Em Cristo, que é o vínculo da perfeição. Só Ele nos aperfeiçoa. Não adianta eu querer fazer alguma coisa. A gente quer fazer, não é assim? A gente quer fazer o bem. Não é essa a luta de Paulo? O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, faço. Porque em nós, irmão, nós não temos capacidade alguma. O homem é falho mesmo. O homem falha. Em si, ele vai falhar. Mas se ele busca esse vínculo da perfeição que é Cristo, se nós vamos ser aperfeiçoados. A nossa casa vai ser a miniatura da igreja. As pessoas vão querer olhar para nós e falar, não, eu quero esse casamento. Eu quero um lar igual esse seu, lugar de paz. Mas nós temos que estar debaixo das mãos do Senhor, tendo experiência de cruz, negando a nós mesmos e buscando o Senhor de todo o nosso coração. Que o Senhor nos dê graça, né, de continuar alimentando dele, né, não deixando que as coisas do mundo entrem para dentro do nosso lar, né, as artimanhas de Satanás, as coisas que o mundo tem trazido para acabar com os princípios. Infelizmente, já começa na escola, você coloca um filho para estudar, o mundo já começa a inculcar na cabeça dele que os princípios não servem, que tudo tem que ser novo, não é isso? Então, nós temos que estar pedindo, Senhor, guarda meu filho na escola, né? Guarda ele do mundo. Essa é a nossa oração. E em casa a gente tem que estar orando um pelo outro, irmãos. Esse é o segredo, orar um pelo outro. Igual a irmã falou aquele dia no compartilhamento, posso orar por você? Nós temos que ter essa prática dentro da nossa casa, amém? Que o Senhor nos dê graça de fazer isso. Graças ao Senhor pela palavra. Os irmãos podem compartilhar, amém? Em grupo, irmão? Em grupo? Em grupo. 3, 4 irmãos, amém?